Uma pesquisa mostra o impacto positivo das princesas Disney nas crianças. Conte-nos mais, Paulo, e aí a gente coloca em discussão. É isso aí. Essa, na verdade, é uma discussão. Esse assunto meio que sempre volta com uma capinha diferente, né? Mas eu acho que o ponto é sempre esse mesmo. Então, basicamente, o que aconteceu? Em uma matéria publicada na revista Time, a jornalista Eliana Docterman, ela entrevistou a professora e pesquisadora Sarah Coyne, que é da Universidade Brigham Young, sobre um novo estudo que a Coyne realizou, que parece mostrar que a influência que as princesas Disney podem ter nas meninas e meninos é bem positiva no que tange a questões de percepções de gênero. Entre 2012 e 2013, baseada na obsessão da sua filha pequena com as princesas, a pesquisadora conduziu um estudo com 307 crianças entre 4 e 5 anos. Metade delas se identificaram como meninos e a outra metade como meninas. Tá? Nesse estudo, Coyne questionou as crianças e seus pais sobre a frequência que as mesmas assistiam filmes e séries de princesas, o tempo que passavam brincando com bonecas e brinquedos de princesas, e também sobre quais desses brinquedos as crianças consideravam como femininos, como, por exemplo, jogos de chá e bonecas, masculinos, como figuras de ação e kits de ferramentas, e neutros, como quebra-cabeças e kits de desenho e pintura. Como resultado, a Coyne identificou que as crianças que tinham maior engajamento com a cultura das princesas tinham comportamentos relacionados ao estereótipo do feminino, o que, segundo o artigo, abre aspas, um resultado positivo para pais de meninos que adoravam as princesas e lidavam melhor com suas emoções, mas um resultado amedrontador para pais que gostariam de ensinar às suas filhas força e independência. Fecha aspas. O resultado desse estudo foi muito divulgado e comentado na época, né, e acabou reforçando justamente o discurso de um livro chamado Cinderella Ate My Daughter, da autora Peggy Orenstein, que não tem versão em português, tá? Que saiu alguns meses antes dessa pesquisa e que falava sobre o que a autora chama de cultura de princesas e temas como sexualização precoce, autoestima e visão do próprio corpo e como as empresas se aproveitam para vender seus produtos, né, se aproveitam disso para vender seus produtos. Na verdade, o interessante dessa pesquisa, dessa inicial, é que alguns anos depois, né, a Coyne voltou a realizar esse estudo com pelo menos metade das crianças do grupo original. Agora, já elas na faixa dos 10, 11 anos, identificou algo que deixou ela impressionada. Crianças que eram obcecadas com essa cultura das princesas nos seus 5 anos tinham uma probabilidade muito maior de ter uma visão progressista sobre questões de gênero, como advocar por empoderamento feminino e por homens poderem expressar melhor suas emoções. Sem falar que a cultura também levou as crianças, principalmente aquelas com baixa renda, né, famílias de baixa renda, a terem uma visão mais positiva sobre seus próprios corpos, contrariando as expectativas de que levariam a ter obsessões com peso e autoimagem. Né? E ela termina meio que falando assim, histórias que... É um grande... É simplista, mas realmente só para dar uma resumida, é que histórias que saem do tradicional herói salva mocinha, né, e romances com um protagonismo maior nas histórias, foco maior em aventuras e laços de amizade, além de maior diversidade no estilo e representações corporais, são elementos que podem justificar essa visão mais progressista. Selby, você tinha mostrado antes de a gente começar a gravar que essas anotações sobre esse tema, que é um tema também bem... mexe com essa parte mais social, né, e com certeza é um estudo que pode se considerar mais acadêmico. Eu acho que não é... pelo que eu consegui avaliar, né, desse artigo, e aí eu quero que você me diga se realmente ele pode ser considerado como acadêmico ou não, mas ele, obviamente, ele abre uma porta para discussão, porque você tem vários artigos acadêmicos tentando explicar se existe essa influência nociva ou não. Então, diga lá, o que você achou disso? Exato. Bom, eu fiquei muito contente, né, de saber que tem uma pesquisa desse tipo sendo publicada. Esse ano, inclusive, eu fui entrevistado para um doutorado que foi realizado aqui no Brasil, acho que no estado de Goiás. Goiás foi algum estado aqui do Centro-Oeste, que falava sobre princesas, então a gente tem também pesquisadoras no Brasil pesquisando também. Mas nada perto desse estudo aqui que foi publicado, que é um estudo quantitativo, né, que lida também com recepção. Estudos de recepção são bastante necessários aqui, inclusive para guiar o mercado, para ajudar a indústria também a entender o público, né? Eu vejo isso principalmente com histórias em quadrinhos, que eu acho que falta muito para a gente fazer estudos de recepção para poder entender esse mercado, pouco que a gente tem
eu considero pesquisas problemáticas, porque elas são muito baseadas em formulário de internet, em aqueles formulários de Google e tal, que pega um público muito específico de internet e acaba não pegando realmente qual que é o público brasileiro. Essa pesquisa da Sarah Coyne, ela é bem interessante, primeiro, porque ela é uma pesquisa que teve desdobramento, né? Então, ela não é um estudo baseado em um único artigo acadêmico, né? O que acontece? Às vezes a gente está, por exemplo, no meio de uma pandemia, e muitas vezes pessoas que não conhecem os trâmites em uma pesquisa acadêmica falam, saiu uma pesquisa que diz que a vacina faz mal, cria um certo sintoma, né? Isso é um estudo, né? É um artigo que passa por revisão de outros acadêmicos, mas ele só vai ter um efeito mesmo de consenso quando ele é estudado por outros pesquisadores ou tem desdobramentos. Então, é sempre importante, quando a gente vê um estudo que trata, por exemplo, sobre violência, sobre gênero, sobre impacto de mercado e tal, que você tenha outras pesquisas, tenha várias pesquisas lidando com esses dados, para que a gente possa confirmar o que está sendo analisado. Então, o que é legal é que a Sarah Coyne, ela publicou um artigo em 2016. Ela não fez essa pesquisa sozinha, foi em grupo, então com pesquisadores do Oregon, de Utah e também do Texas também. Como o Paulo diz, ela se baseou muito numa pesquisa, num livro da Peggy Orenstein, chamado Cinderella Ate My Daughter, né? Cinderela comeu minha filha, e trata justamente desse aspecto crítico de que talvez as princesas sejam uma influência negativa para as crianças, né? Então, a própria pesquisadora, que tinha filha muito pequena nessa época, ela faz a pesquisa também com esse ímpeto de tentar constatar ou não que essas personagens têm um efeito negativo. Então, ela vai trabalhar principalmente com essas questões de estereótipo de gênero, de estima corporal, de comportamento pró-social. Então, essa pesquisa de 2016, ela trabalhou com 198 crianças, né, de 4 a 5 anos, e elas respondem a esses formulários com um período de 1 ano, né? Então, essa pesquisa ela durou 1 ano. Então, ela observa, faz a pesquisa, o relatório, né, do que é observado no início e depois de 1 ano também. Então, basicamente, ela capta essas informações de acordo com relatórios que os próprios pais e os professores fornecem, e também por observação dos próprios pesquisadores, lá vendo o que as crianças estão brincando, o que elas estão manipulando, enfim, para ter ideia do comportamento delas. O que é interessante dessa pesquisa, o Paulo aí já falou um pouco sobre até a questão dos brinquedos, né, que eles separaram brinquedos neutros, brinquedos, né, mais de estereótipo masculino, mais de menina, mais de menino, enfim. Ela revelou, o que essa pesquisa de 2016 revelou, é que há uma aderência, né, por essa associação dos valores, né, dessa questão dos estereótipos, né, que a gente fala das princesas, né, do comportamento do estereótipo do gênero feminino pelos meninos e pelas meninas, essa aderência ela é maior após 1 ano, né? Então, fala que, no caso dos meninos, há uma questão mais ligada à estima corporal e comportamento social, mas com as meninas, sim, uma aderência muito maior aos estereótipos mostrados pelas princesas. Essa pesquisa ela foi muito divulgada na época, acho que até a própria universidade colocou no Twitter, nas redes sociais, e a pesquisadora ela foi muito criticada na época, né? Lógico, né? Os radicais mais conservadores acusaram a professora de estar querendo destruir a imagem das princesas da Disney, né? Aquela coisa de rede social mesmo, né? De criar polarização. Aí o que acontece? Talvez um ponto que eu destaque dessa primeira pesquisa, que também reverbera na nova agora de 2021, é a questão da mediação dos pais, né? Que muita gente se fala assim, mas se os pais assistirem com os filhos, essa questão da associação aos estereótipos, ela vai ser melhorada, né? Quer dizer, os pais eles vão informar melhor isso, né?
por incrível que pareça, a pesquisa revelou o contrário, que quando a criança ela assistia mais com os pais, na verdade, reforçava essa coisa do estereótipo de gênero. Então, quando ela ia fazer as perguntas, né, por exemplo, por que você gostou, né, qual a princesa que você mais gostou e por que você mais gostou? Então, quanto maior havia essa mediação dos pais, ela encontrava respostas como, porque ela é loira, porque ela é magra, porque ela é bonita, porque não sei o que era muito relacionado com essa mediação. O que eu acho engraçado, só para te interromper rapidinho, justamente indo por esse pensamento, é justamente isso. Se você pegar só essa informação, você mostra que, na verdade, a grande influência não são as princesas, mas os pais. Sim, sim. Certo? A minha análise vai para esse lado. Aí Uhum. nós tivemos a pesquisa de 2021, né, que é essa que está sendo repercutida agora nas redes sociais, com reportagem na revista Time, na Wall Street Journal também saiu, compartilhei também com colegas pesquisadores aqui no Brasil. Ela é uma pesquisa com um número maior de crianças, ela tem 307 crianças, meio a meio também, mais ou menos 51%, 49%, com um detalhe que 87% delas são brancas. Acredito muito tem a ver também com os estados também onde essas pesquisas foram feitas, né? Particularmente estados de Utah e do Oregon, né? Mas, de novo, essas crianças são mais velhas, de 10 a 11 anos, elas responderam questionários, e agora com uma diferença de 5 anos, né? Então, elas analisaram os dados um determinado período e depois 5 anos, sendo que metade delas são crianças que participaram daquela pesquisa que foi publicada em 2016. Novamente, a pesquisadora, ela detalha essa questão da aderência maior aos estereótipos após um ano, né? Então, a criança que tem acesso a esse material, essas produções culturais envolvendo as princesas, elas têm uma aderência maior a esses estereótipos após um ano, só que, ao longo do tempo, com o passar do tempo, isso muda, né? Então, através daquelas perguntas, ela começa a fazer perguntas para essas crianças, né, depois de 5 anos, para tentar notar comportamentos estereotipados. Então, ela faz perguntas, por exemplo, se elas gostam mais de bebês, de crianças pequenas, de animais pequenos, ou então se xingar é pior para menina do que para menino, esse tipo de coisa para pegar percepção com base no que elas assistem, né? E o resultado que surpreendeu a própria pesquisadora, porque a hipótese dela, ela partia justamente do pressuposto que as princesas eram uma influência negativa, o resultado é o contrário. Ela vai dizer que as meninas que eram obcecadas pela cultura das princesas têm uma visão mais progressista. E lembrando, aquela primeira pesquisa, essa pesquisa que revelou isso, ela foi feita antes do Frozen, né? Que foi talvez a grande produção envolvendo uma princesa que a Disney lançou aí nos últimos tempos, né? A autora pondera também que assim, a gente precisa colocar a Disney também com um devido cuidado, porque ela torna as mulheres, mesmo quando a gente vai analisar que essas princesas, principalmente as mais antigas, se for pegar a Branca de Neve, Cinderela, aliás, esse assunto eu já trouxe aqui o Animação já antes, né? Mesmo que elas tenham uma postura mais passiva, elas são protagonistas, né? Então, elas têm ali a questão do arco narrativo e de colocá-las como protagonistas, já criam um viés positivo para essas personagens, né? Então, na visão das crianças, isso já torna uma coisa positiva. Aí, lógico, aí eu vou fazer umas ponderações minhas aqui, depois eu quero o Paulo também comentando, aí a gente troca figurinhas e vê se a gente concorda ou se a gente complementa. A pesquisadora chama atenção que, lógico que pós primeira pesquisa, né, que pelo que a gente percebe, essa pesquisa foi feita com as crianças assistindo os filmes clássicos, os filmes mais antigos, né? Talvez até os dos anos, principalmente até os dos anos 90, né? E ela alerta que nos últimos anos, né, nos anos mais recentes, a Disney ela tem produzido filmes com princesas ou com personagens femininas muito mais fortes, né? Muito mais protagonistas da ação, né? Elas não são ali para serem salvas
ou estão só em perigo, não. Então, tem o caso da Elsa, da Anna, da Moana, no caso da Pixar, para citar uma, a Mérida, né, do Valente, temos a Raya agora, que é bastante recente, desse ano. Só que eu sempre chamo a atenção o seguinte: nos anos 90, a gente já tinha uma evolução das características das personagens femininas na Disney. Quando a gente vai pegar o caso da Jasmine no Aladdin, da Pocahontas, da Mulan, da Jane, da Megara, essas personagens, elas já não são passivas se comparadas a dos anos 30, 40, 50. Elas já são diferentes ali. Então, eu já tive até discussões com colegas que pesquisam isso, e fico feliz que agora a maioria delas concorda com isso. Fala assim, gente, não começou com Frozen esse movimento de evolução das personagens. Essa evolução ela é constante. Ela sempre acontece. Ela sempre está acontecendo. Inclusive, até o professor Roberto Elísio dos Santos, que é meu colega lá do grupo de pesquisa na USP, inclusive, ele enxerga até mesmo nas princesas dos filmes clássicos, né, se você pega Branca de Neve e Cinderela, mesmo naquela posição mais passiva, você tem momentos de rebeldia em que a personagem tem que tomar uma ação contra quem está oprimindo ali, né? Então, mesmo na Cinderela, mesmo na Branca de Neve, isso existe. E isso tem a ver com um ponto aí que o Paulo já chamou a atenção na questão aí da mediação, né? Que eu acho que é um ponto, talvez seja o principal ponto, se a gente tiver que discutir essa pesquisa. Mas, enfim, só alguns pontos aqui para comentar, eu passo para o Paulo, que ela fala sobre a questão da questão de como geralmente há um atraso, né? Porque ela fala assim que geralmente os filmes estão avançando, e isso é verdade. Se a gente pega as próprias animações da Disney, a gente vê que isso está avançando, mas o marketing e o merchandising, eles estão atrasados. E isso é verdade. Geralmente o pensamento... Se a gente tivesse que seguir fazer um gráfico, né, para dizer assim, quem que consegue sempre avançar um pouco nessa questão da evolução das características dos personagens, né, para o que é o pensamento corrente, né, da sociedade, geralmente são os comerciais, geralmente a publicidade ela tem um passo à frente, depois vem os filmes, e lá atrasado vem o pessoal do marketing e do merchandising com os produtos. Então, isso é um fato. Ela chama atenção também para o impacto socioeconômico, que é o meu mote principal aqui, que o Paulo também já comentou, que a pesquisa revela que crianças de famílias em situação socioeconômica mais precárias, né, mais pobres, quando elas assistem esses filmes, elas têm uma visão muito mais positiva. E ela também chama atenção para uma discussão que aí é lógico que aí é a própria repórter da Time, aí, dessa reportagem que o nosso amigo Paulo citou, a repórter, ela fala assim para a pesquisadora, né, que a pesquisadora, a Sarah Coyne, ela fala, bom, se a gente vê que as princesas elas não causam mal, a gente tem também a questão ainda do corpo, né, porque a pesquisadora considera que, embora a gente já tenha princesas bastante variadas aí, já com uma presença diferente nas narrativas, ela acha que ainda falta uma variedade de imagem corporal. E aí a repórter da Time, muito espertamente, ela pergunta, mas espera, mas se as princesas elas não têm um impacto negativo na questão das características, né, do estereótipo social, aí por que a imagem também faria? Aí a pesquisadora ela acaba concordando com isso, né, que ela acha que ela levanta essa dúvida realmente se isso faz diferença ou não, né, na questão dos filmes, mas eu acredito, até pelo que a pesquisadora diz, ela vai ter uma nova pesquisa, ela vai fazer uma terceira pesquisa, eu acho que ela vai agora pelo caminho da imagem corporal, e de uma outra variável, que eu acho que hoje ela é muito importante, eu acho que faltou isso no que eu li das pesquisas, que também é a variável política. Ela vai também começar a analisar
se a visão política das famílias influi ou não nessa visão que as crianças têm dos filmes. Eu também acho uma variável importante a se considerar. Mas para fechar, e eu vou passar para o Paulo e aí a gente discute o que for, né? Porque a gente já está passando, tá com o horário avançando, mas acho muito interessante. Para mim, o ponto mais interessante é essa questão socioeconômica. Porque eu acho que isso tem muito a ver com o ethos cultural. É o conjunto do que a gente vive no nosso ambiente social, no nosso ambiente cultural. Eu acho que o Paulo vai lembrar disso, porque ele também não é novinho como eu, né? Nós não como somos, assim, pô? nós não temos 15 anos, né? Mas Verdade. é o seguinte, se a gente for parar para pensar, fui criança na década de 80, né? A gente já passou, acho que o Paulo também deve lembrar, por várias repercussões na imprensa, na televisão. Eu vou lembrar de 3, pelo menos, né? Nos anos 80 se falava muito dos filmes violentos. Os filmes do cinema estavam muito violentos e era uma influência negativa. Era muito Essa forte. discussão até hoje ainda é, né? Com a questão do Tarantino Existe, mesmo. né? Tanto é que, por conta do que era Hollywood fazia nos anos 80, que criou-se aquela classificação PG-13, né? Porque tinha o Indiana Jones, o Templo da Perdição, os Grêmios. Hoje esses filmes eles até passam assim como filmes leves, né? Mas na época eles eram considerados pesados, eles contribuíram para uma criação de uma classificação nova, né, de censura no cinema, porque eles eram considerados mais fortes. Mas essa discussão, ela existe até hoje, né? Então, mas nos anos 80 eu lembro que era muito forte. Nos anos 90, houve a discussão do videogame. O videogame teria influência na violência dos jovens? Isso era muito forte. Não só o videogame, como RPG também, que uma época também tinha muito disso, né? E era tinha muita repercussão. Eu lembro nos telejornais discutindo isso, aqui agora, que tinha no SBT, né? Os comentaristas discutindo isso. Bom, histórias em quadrinhos também já é uma coisa muito antiga, né? E se a gente for pegar um pouco mais dos anos 90 para cá, para 2000, a questão da própria música, né? Se as músicas também influenciam para consumir drogas, se influencia na parte sexual e tal. O que eu gostaria de complementar, de fazer uma comparação dessa pesquisa da Sarah Coyne, que eu acho muito importante, porque eu acho que, assim como outras, elas ajudam a guiar não só o público leigo a entender também um pouco, sair um pouco do senso comum, de achar de que isso faz mal ou não, que influencia ou não, e ao próprio mercado também, que tenta entender isso de uma forma melhor, porque no próprio caso do cinema, estava lendo esses dias uma entrevista com o criador do Chuck, do maquiagem do Freddy Krueger, que ele fala, né, que Hollywood chegou num ponto que eles produzem propositalmente cenas mais pesadas, mais violentas, para serem cortadas, né? Então eles falam assim, eles criam essas cenas mais violentas para manterem aquelas violentas que eles querem deixar no filme, né? Para dizer para o cara que vai avaliar, não, essa aqui é a mais pesada, corta essa que a gente deixa essa aqui então, né? Só fazendo um parênteses, é engraçado que isso funciona não só para meio que levar na maciota assim o avaliador, mas eles podem utilizar isso também como ferramenta de marketing para falar assim, cara, tem cenas tão pesadas que eles cortaram. Então o público vai falar, putz, então quero ver para ver pelo menos o que saiu. Acaba virando uma ferramenta de marketing também. Não, isso se tornou comum. A partir do final dos anos 80, com a questão da classificação, era isso. Você produzia coisas mais violentas para manter o que é violento aceitável, né? Então, acontece muito. Eu acho que talvez a melhor explicação, né, assim, que eu acho até para a gente entender essa questão de se algo influencia para a criança ser mais violenta ou não, se a música é mais influenciável para a parte de sexual ou não, e aqui no caso das princesas, no caso para os estereótipos aí de gênero, para a imagem corporal. Eu lembro de uma pesquisa que foi coordenada pela professora Elza Pacheco, né, já falecida aqui da Universidade de São Paulo. Existia um grupo de pesquisa lá, que era o Laboratório de Pesquisa sobre Infância Imaginária e Comunicações, e ela fez pesquisas
sobre a possível influência dos desenhos animados, né, no caso, chamávamos desenhos animados, né, na violência, né, no público infantil, porque naquela época já se falava muito, né, sobre a questão do Pica-Pau, do Tom e Jerry, dos desenhos japoneses, né, dos animes que já estavam chegando ali pela TV Manchete. Então havia muita discussão se as animações eram influências negativas. E eu quero ter, eu tenho o resumo da pesquisa, mas eu quero ir atrás da pesquisa completa. Mas o que ela revela é uma coisa que para mim é meio evidente, né? Meio evidente, não totalmente evidente, que não é a produção cultural sozinha que influencia no comportamento de uma criança ou de qualquer pessoa. É o conjunto, é o ethos, é como o Paulo bem citou aí quando a gente falou a questão dos pais, quer dizer, a criança ela vai assistir, mas se ela tiver ali os pais do lado, reforçando uma certa mensagem, se ela está num ambiente em que os amigos também reforçam esse conteúdo, se ela está num ambiente que é mais violento, se é um ambiente que tem menos educação, se é um ambiente que tem menos estrutura, isso tudo contribui para essa construção de caráter, né, de visão de mundo que a criança vai ter. Então, não é a produção sozinha, produção cultural, o filme sozinho, não é o videogame sozinho, que vai fazer com que a criança seja mais... Aliás, eu não sei, talvez o Paulo possa concordar comigo. Nós, acho que como crianças, tivemos muito mais acesso a filmes violentos do que uma criança hoje tem, na televisão, na aberta. A diferença hoje é que esse acesso ele está na internet. Eu acho que a gente tem muito conteúdo violento, muito mais pesado na internet, né? Muito mais gráfico, né? Muito mais gráfico, né? Por exemplo, hoje acho que para quem é mais novo não tem muito essa noção, mas para você ter, por exemplo, acesso a um filme pornográfico era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Em 2 cliques você alcança. Só que na nossa época era um conteúdo mais massificado, né? Então, como a gente só tinha acesso à televisão aberta, todo mundo assistia aquilo, né? Então, era muito mais direto e muito mais bombardeado, né? Esse tipo de conteúdo, né? Então, a gente assistia muito mais conteúdo violento. Hoje, com um certo cuidado, os pais conseguem fazer uma certa moderação ali no que a criança tem acesso no computador lá, se bem que eu acho que criança questão tecnológica sempre está à frente dos pais, eles sempre conseguem burlar. Eu lembro que eu era criança que que programava videocassete, né? Então, imagina hoje, criança hoje já sabe todos os códigos lá, a senha, ela já sabe, né? Então eu acho o seguinte, que o ethos cultural, né, o ambiente, né, o conjunto do que está no nosso redor contribui muito mais do que a produção em si, né? Tanto é que a professora Elza tem um livro, aliás, esqueci de pegar, eu ia mostrar aqui, que a gente está gravando em vídeo também, mas ela tem um livro chamado Pica-Pau, Herói ou Vilão, que ela analisa o Pica-Pau, porque o Pica-Pau ele foi muito alvo de psicólogas, de várias frentes, né, que criticavam a violência, e ela foi atrás, ela falou assim, o que a criança ela absorve assistindo Pica-Pau? E eu trago esse elemento aqui para complementar a pesquisa da professora Sarah Cohen, porque ela fala assim, ao contrário do que os adultos pensam, né? Que ela fala assim, a criança ela está vendo aquilo ali, ela vai repetir a violência do que ela está vendo na animação, né? E no caso da pesquisa mais ampla, ela pesquisou outras animações aí que também alguém pode considerar violento, a Pernalonga, Yu Yu Hakusho, e Tartarugas Ninja, enfim, outros. Ela vai olhar um detalhe, o resultado da pesquisa dela vai muito próximo do que a Sarah Cohen analisa. Ela vai analisar o seguinte, que, principalmente no caso do Brasil, em que a gente tem uma desigualdade social muito grande, o resultado da pesquisa dela é o seguinte, as crianças, elas observam esses personagens, o Pica-Pau, o Pernalonga, enfim, entre outros, numa chave diferente do que o adulto vê. Ela vai ver aquele personagem como uma representante dela para superar adversidades. Então, ela vai ver, quando ela vai ouvir os questionários das crianças, elas sempre vão falar,
o Pica-Pau é pequeno, o Pica-Pau ele tá tentando ganhar de alguém que é maior que ele e quer tirar vantagem dele, sempre alguma coisa que eles enxergam o Pica-Pau como uma oportunidade de superar um obstáculo, né? É bem interessante, eles não veem como a chave da violência, como os adultos costumam pensar. E eu achei bem interessante porque ela vai por esse lado também socioeconômico, que ela vai ver que realmente as crianças elas vão ter a recepção desse conteúdo por uma questão muito mais ampla do que puramente a violência gráfica, a violência do desenho. E talvez aí, no caso, aí voltando para as conclusões da Sarah Koenig, quando ela tenta ponderar a questão da qualidade da narrativa Disney, eu acho que pesa nos filmes da Disney, por mais que tenha estereótipos, ou por mais que tenha eventual violência no filme, a questão da mensagem moral no filme, né? Eu acho que isso acaba pesando muito mais para a criança que está assistindo o filme. Então, por mais que haja aquele estereótipo, ela vai ver o arco da personagem, ela vai ver, não, a personagem ela consegue se dar bem no final, o vilão se dá mal, a vitória do bem sobre o mal, e isso acaba reverberando de um modo positivo, e com o passar do tempo, que é talvez a principal contribuição dessa pesquisa, ela vai observar que a criança ela consegue, com o passar do tempo, avaliar o que há de negativo nas representações daquele filme. Que, obviamente, isso não é uma coisa específica das animações. Isso está em qualquer produção cultural, no videogame, na música, em qualquer lugar. Com o passar do tempo, a gente vai começar a achar mesmo o que é bom, o que é mal, o que não sei o quê. Né? Tem várias coisas ali para serem analisadas. Mas eu acho que a principal contribuição da pesquisa é justamente tentar ver que a criança ela não absorve o conteúdo da forma com que o senso comum avalia, né? E eu fico feliz que, de certo modo, e aliás, eu acho que vai ser o meu trabalho, eu estou até pensando em fazer, inclusive, essa comparação, de tentar ver os resultados da pesquisa do Brasil, para ver com mais detalhes isso, porque nós tivemos essa pesquisa no Brasil com um enfoque na violência, né? E esse aqui enfoca em estereótipos de gênero, enfim, de imagem corporal. Então, eu acho assim um trabalho incrível de pesquisa acadêmica, acho que inclusive dividir com os colegas, porque isso aqui ajuda também ao mercado e ajuda a indústria também a fomentar, para não dar aquela, para voltar, não sei se eu já disse aqui, acho que eu já disse em reunião pré-roteiro com o Paulo, para não dar uma de John Lester, que antes da Frozen falou que nunca mais faria filme de princesa, porque aquilo não atrai público, né, é antiquado. Filmes de princesa e musical. Né? E musical ainda. Vamos fazer mais filmes de princesa e musical, e aí veio o Enrolados, né, Rapunzel, e depois veio o Frozen, e aí caiu por terra essa nada. Então, eu acho que tem que ter os dados na mão, a gente tem que ter pesquisas na mão para fundamentar esse tipo de decisão, né? Essa coisa de não vai ter porque eu acho isso, porque é uma visão de senso comum, não dá. Até eu faço uma ressalva aqui, eu espero que eu acredito até que vai acontecer, né? Da mesma forma que a primeira pesquisa da professora aqui, da pesquisadora, foi muito atacada pelos radicais conservadores, eu acredito que essa aqui vai ser atacada também pelos radicais dos identitários. Vão dizer, não, as princesas tem realmente coisa negativa nas princesas, mas eu acho que a pesquisa da professora é muito interessante porque ela faz as ponderações, né? Ela não está dizendo que não há problemas, né? Mas o que é importante aqui é que não há todo esse impacto negativo que o senso comum diz, né? Eu acho que essa é a principal contribuição da pesquisa. Mas fala aí, Paulo, como que você leu aí a repercussão aí da pesquisa? Bom, Selby falou pra caramba, inclusive pegou alguns pontos que eu estava aqui preparado na manga para apresentar de diferente. Não, mas vamos lá. Não, mas acho que dá para passar alguns pontos até rápido aqui, como por exemplo a questão do sempre tem um vilão, seja videogame, seja filme, seja quadrinho, seja RPG, seja música, TV de maneira geral, né? Os animes, né? No caso de HQs, e eu acho muito legal isso aqui, que não só essa questão que eu acho que também é a minha conclusão,
né? Que é muito mais a questão da influência da família e do círculo social, né? Do círculo onde que ela está, desse, não é ecossistema, eu diria, mas A gente chama de ethos cultural, né? Perfeito, vamos utilizar isso. Então, esse ethos cultural que essa criança vive, que vai impactar muito mais do que O filme sozinho, o produto cultural em si. Porque que nem você falou, assim, parece que a pesquisa da Cone mostra isso, que com o tempo, porque assim, isso é uma coisa que eu também achei interessante, quando a criança tem, na pesquisa que ela fez, quando a criança tem 4, 5 anos, principalmente, não só as meninas, mas meninos também nessa brincadeira, eles olham as princesas e eles olham vamos dizer assim, o texto, né? Eles olham por cima. A menina gosta da princesa porque ela é loira, porque ela tem um vestido rosa, porque ela tem uma tiara, porque ela tem amigas, sabe? E, obviamente, você tem mensagem, você pegar para uma. Vou dar um exemplo bem específico, mas você pegar uma criança para analisar um Zootopia, que você tem uma questão política muito forte ali no cerne da ideia do filme, ela vai gostar, provavelmente uma criança vai gostar. Eu gostei da coelhinha. A coelhinha é legal, a raposinha também é legal. Uma criança de 4, 5 anos, gente. Então ele vai pegar por esses elementos. Né? Que a criança mesmo não sabe, às vezes ela gosta, não é por causa disso, mas ela não sabe explicar, é a maneira que ela sabe de colocar essa opinião. Com o tempo, a criança vai ganhando mais bagagem, mais entendimento, e aí ela começa a analisar, e aí vai nas mensagens que o filme passa. E aí, obviamente, você pode entrar em questões de questão também de analisar questão de roteiro, de texto, subtexto, o que é que tem, que é, sabe? Às vezes o filme quer passar. Isso é uma discussão também cultural de como você faz a produção de como que o filme ele quer passar uma emoção, uma mensagem, só que a maneira que ele faz para passar aquilo, na verdade, passa a mensagem contrária. Isso é uma outra coisa, né? Mas na questão específica das princesas, as crianças começam a olhar a mensagem do filme, como você mesmo mencionou, sabe? No caso da Frozen, né? Da Frozen é ótima, do Frozen. Né? A princesa Frozen. É a Frozen, é a Frozen, né? Não importa, a Elsa não tem mais nome, é Frozen agora. É Frozen. Ela vai ver justamente o quê? Ela vai começa a ver o relacionamento das irmãs. Ela vê como as irmãs estão, principalmente no caso a Ana, né, que ela está correndo para salvar a irmã. Essas são as mensagens, a mensagem de coragem, o próprio senso de aventura, né? Toda, obviamente que a magia, né, joga aquele o velho clássico no caso da Disney, o pó de pirlim-pim-pim em cima, né, que dá essa capa de magia. Isso que a criança também acaba levando. É isso que eu acho que é o resultado esperado, e a pesquisa mostra isso. Né? Como você mesmo falou, eu sou uma pessoa que vem, pelo menos, de uma família muito bem estruturada. Meu pai e minha mãe, sabe, demonstrações de carinho. Lógico, eu fazia minhas besteiras, tinha suas represálias, mas, de maneira geral, e eu tive acesso digamos assim, aos filmes violentos da década de 80, e eu nunca fui uma pessoa, mas longe disso. Óbvio, é uma visão de uma certa maneira um pouco reducionista, mas na verdade que mostra que tem pessoas que vão ver, e é isso que eu menciono, por exemplo, até uma questão de educação, e eu digo educação não só de colégio, mas de interpretação de texto, tá? Mas é uma questão de como que a criança, como os pais trabalham a informação para essa criança. E eu cito um exemplo que eu até anotei aqui, que eu lembrei, que é gente hoje que lê o Watchmen. Vou dar um exemplo mais complicado, mas eu vou usar um mais simples depois. Lê o Watchmen e acha que o Rorschach é um herói. Que acha que o Rorschach ele é um cara de moral intocável. Ninguém entende. Quem pensa desse jeito não entendeu o Watchmen. O próprio Alan Moore já deixou claro isso, que é o escritor do Watchmen, só que milhões de vezes. O próprio filme, por incrível que pareça, por mais de críticas que tenha com referência ao filme, o filme também deixa isso claro, que ele não é um cara correto. Né? Ele é o que você pode entrar, por exemplo, as próprias interpretações, que tem gente que não acha isso, mas a interpretação de que o Batman ele pode ser um personagem um pouco fascista. Também. Sabe? Pode, essa interpretação é válida. Né? A questão do pessoal como é que é, muitas pessoas hoje que liam quadrinho dos X-Men e hoje são racistas pra caramba. Você não entendeu nada do que você leu. Você acha legalzinho que o Wolverine ter faquinha na mão?
Você não entendeu nada da mensagem. Então você tem essa falta de estrutura, de família, de explicar, ou então do próprio ambiente que a pessoa vive, porque eu, por exemplo, sempre gostei bastante também de desenhos animados e filmes, mas na escola eu só fui ter amigos próximos que realmente gostavam do mesmo assunto quando eu já fui ter lá meus de 13, 14, talvez um pouco mais velho, 13, 14 anos, sabe? Então, você acaba. Era o tipo de coisa que eu também não demonstrava muito no meu ambiente, que era basicamente colégio, né? E com o tempo, eu achei pessoas que realmente entendiam isso, e aí, nossa, aí como é que é? Aí casou, né? Vamos dizer assim, porque você acha pessoas que pensam da mesma maneira. Agora, eu também estava num ambiente onde eu tive numa fase que era justamente onde você vai moldando as ideias, e eu sei também, puxando para mim, que eu tive muitas ideias que eu tenho hoje, que eu acredito muito claramente hoje, que eu não acreditava há 5, 10 anos atrás, isso eu já estou falando quando eu já tinha meus 30 e poucos anos, eu tive um ambiente onde eu pelo menos pude pesquisar, crescer em cima disso. Tem gente que não, né? Então esse é o ponto que eu queria falar sobre a questão das influências, porque todo mundo vai achar um bode expiatório, mas se olhar qual é a estrutura que a pessoa está, como é que é a família da pessoa, o que essa pessoa que, por exemplo, causou algum tipo de dano, que, né, que normalmente é isso, né, tem um assassinato, descobre que a pessoa jogou World of Warcraft na noite seguinte, pronto, videogame que destrói vidas. Tem o cara do Matrix, né? O Matrix o cara que matou, o Clube da Luta, tá no Clube da Luta também. Isso, pessoa que vê o Clube da Luta e não entende, que acha, vê o Clube da Luta, vê, por exemplo, isso é uma questão legal, né, de justamente ver como que você, isso é uma discussão também muito interessante de ver como filmes tratam acho que, não sei se é imagética a palavra, né, mas trata as imagens nazistas. Você tem um filme que claramente quer meter o pau nos nazistas, mas ele cria umas imagens onde mostra os nazistas de maneira tão cool, tão legal, que os caras são ferradões e tal, que a mensagem entra em conflito. Isso pode atrapalhar muito mais. Ela é percebida de forma inversa, né? Que é uma das grandes críticas que tem com aquele filme Uma História Americana, que em inglês é American History X, quem quiser procurar. Né? Então, a música mesmo, né? O rock, porque o rock vai te levar. Ou então, como fazem muito hoje aqui no Brasil, porque o funk. O funk. Você pode entrar no mérito de algumas músicas que tem uma mensagem muito complicada, e tem. Como tem filmes que têm mensagens complicadas, como tem quadrinhos que têm mensagens complicadas. Aqui no Brasil mesmo tem um certo roteirista aí que, pelo amor de Deus, sabe, é o fim da picada, e não vou mencionar o nome dele aqui que não precisa. Mas existem obras com mensagens complicadas. Né? Mas você chama assim, o funk, os jogos de videogame, é muito leviano, é muito reducionista. Né? E que, novamente, esse que é o ponto que muito mais a família, o círculo social, como que envolve, como eles trabalham isso nessa pessoa, nessa criança. Uma das coisas que também é legal mencionar, que é, principalmente falando especificamente da Disney, das animações da Disney, que é justamente os filmes, as animações, né, são frutos do seu tempo, não só isso também, e da estrutura com que foram feitas, que, como a gente falou sobre os personagens femininos, né, um filme como uma Cinderela, como uma Bela Adormecida, como você mesmo mencionou, Selby, que já são mulheres até, que você para analisar pro tempo, são avançadas, vamos dizer assim, podem ser até avançadas, por mais que ainda tenha toda essa questão como é que da dama em perigo, sempre, né? Mas assim, ainda assim tem posicionamentos de como o personagem é tratado, que são realmente progressistas para a época, se você pensar, não só na época, mas também que toda a equipe ali era só de homens, basicamente brancos. Né? Então, dentro desse conceito, com certeza, por mais que assim, você fala assim, não, podia ser melhor já nessa época. Claro. Mas era o que foi feito. Então é legal a gente entender. Existe uma mensagem positiva, porque realmente a mensagem que eles queriam passar é uma mensagem positiva, nem sempre eles acertavam, mas existe esse. É bom manter as coisas sobre contexto. Né, para ter isso. E obviamente que os personagens foram melhorando. A própria Jasmine mesmo, do Aladdin, é um ótimo exemplo. A Ariel, por mais que ela tenha o foco em achar o relacionamento, ela ainda tem. É um dos filmes que ela tem. Ela é a personagem principal, onde ela puxa toda a ação. Bela Adormecida é super pouco. Cinderela, um pouco mais. Né? Branca de Neve também,
pouquinho. Então, houve realmente uma melhora. Então, é um trabalho de tempo. Você tem milhões de coisas que influenciam numa obra. Por isso que eu sempre venho falando do animação. Não é só negócios, é política, é cultura da época de quem está fazendo. É um retrato disso. Tudo isso envolve. E temos que lutar para isso daí sempre evoluir. Né? Não, é como você falou, não pode ser uma análise anacrônica. E eu gosto de lembrar sempre o Pinóquio. Que o Pinóquio, primeira vez que o Walt Disney pegou o material para ler, eles acharam horrível, não, isso é muito violento, isso aqui é muito mau exemplo, não sei o que. Em 1930, 1938, 39 que eles estavam produzindo, eles já tiveram que modernizar a história para produzir naquela época. Então, essas versões Disney, que hoje muita gente considera antiquada, elas são versões modernas, frutos da época em que elas foram feitas, né? E não dá nem para entrar assim, a gente poderia entrar no mérito também de você for direto nos contos de fadas que foram baseados, de como eles terminam. Se eu não me engano, da Ariel, ela morre no final, de uma maneira meio grotesca até. Então, isso que eu falo. Todas essas versões adaptadas que a gente vê, os livros infantis ainda elas são muito mais amenizadas, elas são adaptações modernizadas, né, para os valores da época em que cada um foi feito, né? E é assim, a gente tem sempre que prestar atenção com esse aspecto de evolução. Então, por exemplo, o caso do Pinóquio era muito violento, foi amenizado. Então, é o que eu falo, a gente sempre tem que levar em conta a evolução no tempo, né? A evolução no arco das décadas, né? Aí a gente consegue enxergar. Vou deixar você falar, depois eu quero concluir com uma outra parte. Sim, e aí eu acho que um outro ponto que vale, que você mencionou também, que isso eu achei bem interessante, que aí me lembrou de alguns pontos, que você falou assim, às vezes o filme evolui, mas todo o merchan em volta, né, todo o marketing e todo o licenciamento em volta, não. Isso me lembrou são três coisas rápidas, que é a questão da época do Star Wars agora, dessa última trilogia, que é a questão da Rey, que também é a mesma situação com referência aos Vingadores com a Viúva Negra, onde você tinha personagens femininas que, no caso da Viúva Negra, ela era uma personagem importante, mesmo não sendo a principal, mas era uma personagem importante que estava em praticamente todos os filmes da Marvel, desde do Homem de Ferro 2, que era o segundo ou terceiro filme, eu não lembro agora se veio o Thor ou o Capitão América antes, né? Mas que estava lá desde o início, ela foi a primeira personagem que saiu da trinca, né? Dos três principais, ela foi a primeira que apareceu e ganhou notoriedade com isso. Né? A cada filme ela vinha ganhando cada vez mais força. E no caso da Rey, que ela é a personagem principal da trilogia nova, e você ia nas lojas e não encontrava boneca da Rey. Você encontrava boneco de Stormtrooper genérico e não encontrava boneco da Rey. E você vai e havia essa pesquisa para saber por quê. Porque existe essa questão na cabeça do pessoal de marketing que figura de ação para menina não vende suficiente. E os meninos não querem comprar. Né? Então, assim, isso daí é um absurdo, porque se assim, o pessoal fica. Que é a mesma desculpa que eu acho que eles dão para futebol feminino, sabe? Mas não vou pagar mais a jogadoras porque não tem tanta audiência. Interessante, né? Porque vocês vêm investindo em futebol já faz mais de 100 anos, quando não existia nada, e vocês colocaram. Por que vocês não fazem isso agora? Agora vocês chegaram num ponto que só quer fazer. Que isso é uma reclamação que eu tenho hoje de muitas coisas. Que passou-se um tempo onde só tinha recebendo investimento para chegar onde está. Vou usar a Amazon, que meu irmão brinca que é o meu grande vilão hoje, que é o Bezos. Eu concordo. Né? Onde você passou anos, e você sabe, deve lembrar disso. Quantas notícias já não saíram na imprensa, desde que a Amazon começou e ela foi, vamos dizer assim, ganhando mais notoriedade, que eu falo assim, Amazon todo ano dá prejuízo, todo ano dá prejuízo, todo ano dá prejuízo. E a Amazon só crescendo. Só mostrando números crescendo, e dá prejuízo, Aí seu número de mais prejuízo que estava programado. E os caras continuaram colocando dinheiro. Para depois de 15, sei lá, não sei quantos anos agora, vamos dizer 15 anos pelo menos, que aí os caras falam assim, começou a dar lucro. Quando ela começou a dar lucro, ela já praticamente dominou de uma maneira que não tem ninguém como brigar com ela. Então, se isso não está acontecendo, então tem que ser feito um movimento para que isso aconteça, porque pessoas, meninas no caso, que querem comprar figuras de ação, não vamos falar bonecas, porque figura de ação também é um nome muito... foi um nome que foi criado para que o menino não confundisse com boneca. Porque o mercado das bonecas é que sempre foi forte. Os caras, a própria Mattel que criou, se eu não me engano, esse termo. Foi alguém dentro da Mattel, quando eles estavam querendo criar brinquedos para meninos. E eles falaram, não vão vender como dolls, como bonecas. Eles criaram o action figures, figuras de ação. Né?
E menino também pode comprar figura de ação de menina que não tem problema nenhum, boneca, sabe? Então você tem como mudar esse mercado. Eu tenho um exemplo perfeito para você desse caso, que linka também com o que você falou da Amazon, que esqueci de comentar quando a gente estava falando dessa questão da evolução das princesas, que é assim, a Disney ela modernizou, né, a partir desses contos de fada para os filmes, mas é uma questão da hegemonia da Disney. Por quê? As produções da Disney, até porque ela praticamente dominou por décadas o mercado com os longas-metragens de animação, que, óbvio, a Branca de Neve, para muita gente, a Branca de Neve que vem à mente é da animação de 1937. A Aurora é da Bela Adormecida de 1959. E por aí vai. Então, a Disney ela tem essa questão da hegemonia muito forte. Então, a gente tem como memória afetiva a lembrança dessas personagens, mas dentro dessa questão da hegemonia e dessa questão do lançamento de personagens, eu lembrei do caso da Ariel, quando a Pequena Sereia foi lançado, porque a equipe de merchandising da Disney, quando lançou, primeiro que lançou atrasado, né? Os produtos não apareceram nas lojas. E o mesmo caso repetido com o Frozen, né? O mesmo caso do Frozen. É a mesma coisa. O Frozen também, eles lançaram bem menos do que esperavam vender. Tanto é que quando eu estava lá, inclusive, quando o Frozen foi lançado, e eu vi os pais, parecia aquele filme Um Herói de Brinquedo com o Schwarzenegger. A gente viu os pais desesperados com... Eu vi um pai no Epcot, o parque da Disney, o pai segurando a Frozen debaixo do braço, encostado numa parede. Eu acho que ele estava com medo que alguém pegasse aquela boneca dele. E aí o pessoal, não, mas tem a Ana, que ninguém queria a Ana, o pessoal queria comprar a Elsa lá. Então, a mesma Ana não tinha, quando eu estava lá também estava em falta. Mas, enfim, isso aconteceu com a Pequena Sereia. Mas olha que gênio, né, que foi a pessoa que bolou a estrutura do produto. A Disney lançou o filme foi um mega sucesso, a boneca da sereia da Ariel chegou nas lojas com o cabelo loiro. Por quê? Porque na visão de quem produz produto, boneca tem cabelo loira, né? Lançaram a boneca com cabelo loiro, só que não vendeu. Por quê? Porque como no filme a Ariel tem cabelo ruivo, a criança não vai comprar Ariel com o cabelo loiro. Então, quer dizer, tiveram que relançar a boneca com cabelo ruivo para poder vender. E hoje, aí vejam essa questão da hegemonia, com percepção é importante, né? Hoje as pessoas, elas enxergam a personagem da Ariel sendo ruiva. Você não imagina a Ariel de outra forma. Ela tem essa visão muito forte por conta do impacto do lançamento da Disney. Tanto é que agora que eles querem fazer o remake, né, com a atriz negra, teve muita choradeira por causa... Não, porque a Ariel era... Mas é uma versão da Disney, ela é uma versão do conto. Pode ser feita de outras maneiras, né? Não há esse problema, né? Mas cai nisso que você falou, né? Esse caso da Ariel loira, para mim, é um caso clássico dessa coisa da alienação em relação ao produto. Essa da Ariel loira eu não conhecia. E, gente, mas assim, é o tipo de coisa que não me espanta, porque eu também já ouvi de histórias, principalmente aqui no Brasil, de mudança de cor de cartaz, porque o cara da empresa não gostava de uma cor X e preferiu colocar outra, e lá vai a equipe de arte se matar para fazer isso. Sabe, você tem essas histórias, o pessoal acha que não existe, mas existe muito mais. E o último ponto... Desculpa, fala. Não, fala. Meu último ponto com referência a essa questão do marketing também, que ela não evoluiu direito, foi justamente sobre a Mérida. Isso. Quando começou a sair muita arte de divulgação da personagem, não o filme, né? O pessoal da arte para merchandising, para boneca, para o que for, transformou a personagem da Mérida muito mais os traços mais delicados, o corpo mais fino, naquele padrãozinho, né, de cinturinha fina, como é o padrão hourglass, como é que é? Ampulheta, né? Padrãozinho ampulheta. E isso, eu lembro porque assim, a Mérida também foi uma das primeiras personagens que se destacou justamente numa história também, onde não há é uma questão de uma relação mãe-filha, que é muito legal até. Eu sei que o Brave, ele não é um filme também que tinha tudo para ser um puta sucesso, e esse é um filme que eu tento analisar até hoje, o que falhou ali, mas ainda acho um filme divertido, né? Mas é um filme que justamente o fato da Mérida não ter esse padrão princesa, que foi uma das coisas que deixa a personagem tão legal, tão diferente até para a época. E quando foi para a arte de merchan,
para fazer toda essa parte de licenciamento, ela parecia uma princesa super delicadinha, com as expressões super delicadas, ela com um batonzinho, coisa que ela não usa no filme, sabe? Então, essa é a questão que eu queria só mencionar, que eu lembrei desses 3 exemplos, quando você fala que ainda assim que os filmes estejam evoluindo, tem coisas que ainda são atrasadas, mais atrasadas. Não, e aí, eu acho, só para complementar isso que você falou do merchandising, às vezes o merchandising, os departamentos comerciais, eles acabam influindo negativamente na própria produção. Foi o caso do Bolt da Disney, né? Que era o American Dog, que era o projeto do Chris Sanders, que tinha um design completamente diferente, né? Dizem que, inclusive, o John Lasseter não gostava do estilo do Chris Sanders, isso contribuiu, inclusive, para que ele saísse da Disney, né? Pelo menos é o que se diz, né? Que ele não gostava do estilo do Chris Sanders. Se isso for verdade, o John Lasseter está errado. Só isso que eu tenho a dizer. Mas dizem que realmente, quando o filme estava em desenvolvimento, o departamento de comercial, de merchandising, ele bateu o pé que dizia que aquilo não ia vender. O estilo do Chris Sanders não ia vender e eles tiveram que alterar todo o design do filme para ficar uma coisa mais redondinha, mais bonitinha, mais fofinho e tal. O que é uma besteira, porque se o filme fosse um grande sucesso, ia vender o cachorrinho naquele design, não ia... o dragão não fez sucesso, e é o design do Chris Sanders, né, do Como Treinar o Seu Dragão. Maior sucesso até hoje, até tema de parque aí também, lá no Beto Carreiro, tem os da DreamWorks. É que o design, na verdade, ele lembra muito mais o design da Crescinda, né, que é a autora dos livros, né, mas obviamente que ele como designer, ele tem adaptou, os elementos, né, do estilo dele, claro, sem sombra de dúvida. Então, mas isso. Entendi. Fala, agora não, então, assim, meio que para concluir, a gente já mencionou isso, mas só para realmente amarrar direitinho, que é justamente isso. Acho que esse estudo mostrou de uma maneira muito legal, e ela também, como você me falou, ela vai continuar estudando, que também vai mostrar como que como que o adolescente vai evoluir com referência a isso, né? Mas o que mostrou que as mensagens boas, elas são realmente guardadas. O que acaba influenciando mais é justamente os pais e o ambiente que essa pessoa vive, que essa criança vai crescer, né? Seja não só no ambiente familiar, mas também no ambiente externo, social, de maneira geral. Eu acho que isso tem muito mais influência, né? Então, como, por exemplo, uma pessoa que acaba, sei lá, começa a ver coisas de fantasia, né, acha legal, e vem os pais e falam que isso é coisa do capeta. Que, gente, eu não estou exagerando, isso existe, né? E isso acaba influenciando muito mais. Se você martelar suficiente isso, óbvio que isso vai se tornar, quando ela crescer, isso vai acabar virando uma verdade. Isso vai moldar a cabeça da pessoa, da criança, né? Então, eu acho muito legal esse tipo de estudo, e obviamente a gente pode depois... tem a questão da metodologia que o Selby já comentou, e acho que isso também está evoluindo, mas acho que isso deixa bem claro que não é você colocar óbvio também, então você não vai pegar sei lá, um quadrinho que também tem tipo, sei lá, um crepax e dar na mão de uma criança. Não é isso, né? Que pelo amor de Deus, né? Não vai pegar um Valentina, alguma coisa assim de quadrinho, ou então pegar um filme uma animação do Ralph Bakshi, por exemplo, e dar para uma criança ver. Não é assim. São animações adultas, sabe? Mas, principalmente na questão das Disney, que existe toda essa discussão que a gente poderia até entrar em caso aqui sobre a influência da Barbie também, né? Que ela até menciona, se eu não me engano, na entrevista, ela menciona sobre a questão da Barbie, talvez da Barbie ter uma influência talvez pior do que as princesas Disney. E eu conversando aqui com a minha esposa, eu já vi que também a Barbie também pode seguir nesse mesmo caminho das princesas, principalmente com toda a mensagem que a Barbie sempre passou, e também um brinquedo, uma parte cultural que foi evoluindo com o tempo, e está numa evolução que eu acredito que seja até bem interessante hoje, né? Mas é muito legal essa pesquisa, a gente vai deixar o link na descrição para ver, é uma pesquisa extensa, né? Tem bastante, você já mencionou, tem bastante páginas, mas vale muito a leitura, tá? Para acabar também com essa besteira de eu vou colocar meu filho na televisão, eu não posso porque a televisão vai destruir a cabeça dele. Não é bem assim, né? E também se você deixar na mão dos outros, o que você acha que vai acontecer? Aí tem gente que deixar nas mãos dos próprios pais já tá perigoso, né? Então, talvez seja até melhor deixar, né? Deixa no YouTube, melhor deixar no YouTube. Você sabe que ontem eu estava vendo uma reportagem de filhos lá nos Estados Unidos que estão indo vacinar, fantasiados, escondidos para os pais não saberem, né? Porque os pais são negacionistas,
E os filhos estão indo fantasma. Você vê, os pais às vezes não são lá grande influência também, né? Tem que tomar cuidado também. Exatamente.